Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Wilson França e agora eu vou fazer um convite para você conhecer a vida e a obra do primeiro palhaço negro conhecido no Brasil. Ele mesmo, Benjamin de Oliveira, que no ano de 2020 acabou de completar 150 anos de nascimento. Isto mesmo, o primeiro palhaço negro conhecido no Brasil. Sua vida, sua obra, sua história. Vamos fazer essa viagem no tempo. Vamos saber o que aconteceu com ele, sua vinda de Pará de Minas para o Rio de Janeiro, seus espetáculos, suas notícias, seus inventos, tudo isso agora para você. O nosso homenageado de hoje nasceu no dia 11 de junho de 1870, isto mesmo. Naquele tempo já existia a lei do ventre livre, que falecia que todas as crianças nascidas do ventre de escravos já nasciam libertas. Não foi o caso do nosso homenageado. E também 18 anos antes da abolição da escravatura. Exatamente 18 anos. Ele nasceu numa cidade chamada Patafufo. Isso mesmo. O nome da cidade era Patafufo. Por que é Patafufo, gente? O que tem a ver com Patafufo? Patafufo é nome de cidade? Pelo amor de Deus, que loucura. Também cada nome que você vai contando na cidade, o pessoal não tinha tanta invenção assim, né? Ele nasceu em Patafufo. Atualmente, graças ao conhecimento das pessoas, genialidade e bom senso, a cidade hoje se chama Pará de Minas, na Fazenda dos Guardas. Até hoje, o espaço onde que ele nasceu é conhecido por sua visitação, e na entrada de Pará de Minas tem uma estátua em tamanho natural do nosso querido Benjamin. Ele era filho de Leandra e Malaquias. Sua mãe era uma escrava de estimação. Enfim, poder falar isso não é uma coisa muito agradável, senhoras e senhores. E o seu pai era capitão do mato. Isso aí. Feitor. Caguete. Língua solta. Dedo duro. Preto que prende preto. Preto que mata e machuca preto. Entendeu? Conta a história que o Benjamin, com a sua infância, a mãe era cozinheira, quituteira de mão cheia e vendia para fora bolos e doces. Ele vendia na cidade. E uma das outras funções que ele também fez era iluminar o caminho para a boiada passar, né? Quando os trópegos passavam pelas estradas, ele estava com a vela guiando a boiada no horário da noite. Sua mãe era muito querida e ele, após o período adulto, chegou até mesmo a ficar com ela até os últimos momentos de sua vida. Já o pai, ele nunca quis falar sobre ele. Existe um sambinha de roda bem interessante que acho que pode exemplificar a vida do seu Malaquias. Oh, que vaqueiro malvado! Oh, que vaqueiro malvado! Oh, que vaqueiro malvado! Era um homem que era considerado bem malvado. Nas entrevistas, Benjamin não falava sobre seu Malaquias. Sua mãe era quituteira, como eu disse. Eles tinham o costume de vender nas praças da cidade, na porta dos teatros.
né, perto do comércio, onde acontecia a movimentação lá em Patafufo. E quando chegava o circo, quem é que ia vender doces dentro do circo? Benjamin. Ele, aliás, era conhecido como Benjamin Chaves, era o nome que ele tinha de batismo. E ele ficou encantado quando viu o circo. Malabaristas, travessistas, domadores de leão, engolidores de espada, mulher barbada, palhaços, homens que cuspiam fogo, né? Os acrobatas. Tudo isso encantava o jovem Benjamin. O nosso querido Benjamin, com 12 anos, cansado de tantos maltratos pelo pai e sem encontrar tanta sorte pela vida, Benjamin de Oliveira decide então fugir, partir com o circo, ir com eles à noite. O pai fica sabendo da fuga, né, e como sabe que o circo estava próximo, consegue alcançar quando vê que o filho estava aprontando alguma coisa, mas não adiantou. O nosso querido amigo acaba seguindo a vida com o circo. Ele então conhece o mestre Oliveira, que no circo vai ensinar a ele as artes do malabarismo, de andar na corda bamba, várias outras ações. Ele aprende a cuidar dos cavalos. Ele é um verdadeiro faz-tudo. Mas ele fica tão encantado com os ensinamentos desse mestre Oliveira, que de Benjamin Chaves ele passa a ser chamado de Benjamin de Oliveira, a árvore da vitória, da concretude, da plenitude. Mas o tempo não é muito feliz com ele. Ele, infelizmente, também fica sendo muito maltratado pelo dono do circo e foge. Naquele momento ele consegue chegar no circo, onde tem ciganos. Olá, como está? Tudo bem? Eu sim, estou lá com o circo, lá ali naquele meio do mato, nessas minas gerais aí. A coisa não está muito boa, não. Acho que ele já vendeu muita coisa, vendeu os cavalos para o povo, as apresentações estão tudo na ligaria. Tenho mandado as ciganas Ritanita ficar fazendo aí, ó, a leitura de mão, mas o povo não gosta. Você sabe muito bem que o povo tem uns preconceitos com cigano. A gente está passando fome, está precisando de um pouco de pataca para poder resolver os problemas. Então, sim, que tal a gente vender aquele negritozito ali, um dono de terra de fazenda, já faz os malabarismos, talvez sirva para alguma coisa, que afinal de contas, né, um negrito assim fora desse jeito, ele vai servir por uma cosita, menos mal, mais ou menos. O que você pensa? Deve dar muito certo essa ideia. Sim, sim. Vamos! A coisa não sempre não é tão legal como a gente imagina, não é mesmo? Benjamin, então, acaba tendo que fugir. Porque, segundo ele, destino de negro é esse: fugir. Ele foge e passa um bom tempo na mata, correndo, andando. Numa desses períodos em que ele caminha e tem que se alimentar com o que acontecia naquela mata, você imagina dias e dias afinco dentro da mata, com medo dos bichos, tendo que viver à parte da cidade. Um português encontra com ele e acha que ele era um escravizado. Ele diz: não, eu não sou escravizado não, eu sou do circo. Você é do circo? Sou sim.
Então prove. E naquele momento o garoto deu uma boa prova das habilidades que ele tinha pedido com o mestre Oliveira. Foi uma das formas dele conseguir não acabar parando novamente numa senzala. Até que ele chega no Circo Sotero. Lá no Circo Sotero ele aprende muitas coisas. Uma das histórias um tanto quanto engraçadas que acontece é que o seu Sotero, numa dessas viagens de cidades em cidades, se apaixona por uma menina e decide que o moleque Beijo, como ele era conhecido, nosso amigo Benjamin de Oliveira, fosse de madrugada raptar a garota, que era motivo de admiração e paixão do seu Sotero. Assim, como um bom e obediente garoto, o nosso amigo vai lá de madrugada encontrar a menina, coloca no burro e a viagem acontece a madrugada toda. Ela chega no circo, fica com seu Sotero, mas a história do nosso amigo não tem tanta sorte assim. Eles acabam insinuando que Benjamin teria passado a noite com essa jovem, por isso a viagem foi tão longa. E entre insinuações, disse-me-disses, calúnias e difamações, o nosso amigo acaba sendo maltratado novamente. Não tem jeito, ele acaba fugindo. Bem, o nosso amigo era chamado do Rei dos Palhaços. Mas o início da carreira não foram cheios de flores, não. Benjamin, coitado, substitui um palhaço que estava doente e, coitadinho, na hora do final do número, que foi de qualquer jeito, ele teve que ficar despistando dos ovos, tomates podres, comidas. E a vida foi fazendo com que ele acabasse tendo que se apresentar e tendo que ter jogo de cintura para fugir do que contava. O palhaço consegue se restabelecer, mas o dono do circo coloca Benjamin para ficar do lado como um mau palhaço. Até que um dia jogam para ele uma coroa de capim. E no momento célebre ele fala: se Cristo recebeu uma coroa de espinhos, por que eu não posso receber uma de capim? A gargalhada abre-se a cena aberta. E dali ele então entende o grande segredo da palhaçaria. Ele começa a ganhar notoriedade, vai para um outro circo, que é o Circo Caçamba, e dali o Circo Caçamba o contrata, ele começa a receber uma boa grana. Ele que estava bem antenado com a atualidade, decide que o circo tem que ir para o Rio de Janeiro. Naquela época havia os trens de Maria Fumaça que cortava Minas, São Paulo, a direção da então capital da República, no Rio de Janeiro. E assim o circo vai de trem para o Rio de Janeiro. Começaram a fazer apresentações nas periferias, até que um dia o circo estava em Cascadura, um bairro da zona norte do Rio, e ele tem uma visita ilustre. O circo se abre com uma pessoa que ele vai conhecer e que morre de rir de suas palhaçadas. O segundo presidente da República, o Marechal Floriano Peixoto. Ele era considerado Marechal Mão de Ferro porque não abria concessões a ninguém que não estivesse
de acordo com suas vontades, aqueles que criticavam o seu modo de governar. Benjamim é aclamado pelo Marechal e por um pedido, né, ao Marechal Floriano, ele pega o circo todo e leva para a Praça da República. Essa mesma, ela fica no Campo de Santana, o famoso Campo de Santana. Ali, Benjamim começa a fazer suas apresentações e um pouco depois ele passa para o famoso Circo Spinelli. Um jovem rapaz que ele conheceu há alguns anos atrás, entre circos que se apresentavam, acabou comprando seu próprio circo e chamou Benjamim para trabalhar como produtor, palhaço e artista. Essa ida de Benjamim para o Circo Spinelli é um encontro que vai causar grandes transformações. Benjamim descobre que o grande jogo é o improviso. É se jogar no espiadeiro e sentir aquele frio na barriga. É brincar com a plateia. É jogar com ela. É levar, não só levar a torta na cara, é sentir que está aqui e agora. A grande brincadeira do palhaço, ser eterno menino. E falar em palhaços, os palhaços são conhecidos como os brancos, os augustos. Também tem alguns nomes que foram característicos, né? Como os Clóvis, que daí vem a figura do bate-bola, né? Dos Clóvis, das festas carnavalescas. Existem palhaços na Folia de Reis, existem palhaços, como falei, no Carnaval, palhaços no Maracatu e em outras festas folclóricas. Esse palhaço que o Benjamim atendia, que era típico de circo, não vem com aquela característica do nariz vermelho, do grande sapato de couro. Era um palhaço que brinca com as músicas de duplo sentido, as músicas conhecidas por todo mundo. A gente tem ainda aí registros da Dercy Gonçalves cantando A Perereca da Vizinha Tá Presa na Gaiola. São músicas e marchinhas de carnaval que são conhecidas. É esse brincar que é típico do Brasil, que a gente encontra no humor do Benjamim de Oliveira. Hoje pouco explorado, principalmente das grandes capitais. Você encontra mais nos interiores e periferias, no norte, no nordeste, bem dentro dos interiores desses Brasis. Dá saudade de achar palhaços assim. Olá! Momento das piadas sem graças. Muito bem, já que está falando de história, você sabe qual é a comida preferida do faraó? Os cientistas, analistas, historiadores, pesquisadores descobriram a comida preferida do faraó. Você sabe qual é o nome dela? É a farofa! Você sabe qual é a diferença do tatu para a baiana? O tatu faz buraco. E a baiana? Mata fácil. Tinha um rapaz, coitado, que estava passando muita dificuldade, muito problema, não tinha mais encontrado o caminho na vida dele, não queria ser palhaço, não queria ser nada. De repente, ele decidiu ir com um amigo dele fazer um assalto no Banco Central. Lá foi ele assaltar o Banco Central, estava tudo certo, ele chegou lá e as câmeras de segurança pegou, tapou a câmera, foi andando, chegando lá, passou pelas presenças lá, aqueles lace lá, pulou de um lado, pulou de outro, deu um de Matrix, chegou lá em frente ao cofre.
Aí abriu a mochila, né? Quando foi ver, não tinha nada. Aí ele pegou, botou a mão no bolso, olhou assim, começou a mexer e achou uma pinça. Aí começou a mexer assim, de um lado, mexer de outro. Quando ele estava abrindo o cofre, a polícia chegou e prendeu eles. Você sabe por que esse rapaz foi preso? Porque o crime não compensa. Acabou. Existe também um nome muito conhecido como Tony. E nessa configuração do branco e Augusto, aqui no Brasil a gente entendeu que não existe bem um branco como é colocado na Europa. Então a gente tem aí os escadas. Uma outra característica em uma entrevista, que vocês vão poder ter acesso, parte da entrevista que a dona professora Hermínia Silva, uma grande amiga, me ofertou ao falar sobre Benjamin de Oliveira, disse que poucos palhaços da história da figura do Brasil estão ligados à televisão. Você tem figuras que parecem com isso, como você fala do Dedé Santana, que é considerado a melhor escada, o grande escada do Brasil. Você tem os Trapalhões, você tem o Grande Otelo, você tem Jorge Lafon, né, o Vera Verão. Você tem grandes figuras, Tião Macalé, quando você fala da figura preta, Marina Miranda, uma mulher, Terci Gonçalves, grandes figuras cômicas, mas você não encontra mais com facilidade a figura do palhaço, e ainda mais com as tradições do circo, presos e ligados à televisão, né? E isso é um detalhe que precisa ser lembrado. Nós temos visto poucos palhaços fazendo cena de palhaçaria na televisão brasileira. Por que será? Lá no Circo Spinelli é que Benjamin cria a sua grande oficina, onde acontecem seus grandes trabalhos, ou quando ele começa seus grandes trabalhos. É lá no Circo Spinelli que ele faz a primeira montagem no Brasil da opereta chamada A Viúva Alegre. Lá com essa opereta ele troca cartas com o autor e faz sua montagem. É no Circo Spinelli que ele monta uma pantomima chamada Os Guaranis. Opereta debaixo de uma lona de circo. Pantomima baseado na obra de José de Alencar, debaixo de uma lona de circo. Em 1904, essa pantomima do Guarani fica conhecida como Os Guaranis. É um dos primeiros filmes nacionais datados da história. Benjamin de Oliveira é considerado o primeiro ator negro do cinema brasileiro. Uma história que precisa ser contada. Ali ele cria uma técnica que é considerada circo-teatro, onde você tem elementos circenses andando junto com o teatro. Benjamin é tão considerado que ele monta também Otelo de Shakespeare, que recebe uma crítica de nada mais, nada menos do grande autor Arthur Azevedo. Arthur Azevedo escreveu, entre outras coisas, O Mambembe, irmão de Luiz Azevedo. Olha lá a nossa aula de literatura. Autor de O Cortiço. Arthur Azevedo critica, na sua crítica no jornal, coloca que Shakespeare escreveu Otelo para atores como Benjamin de Oliveira. Essa amizade vai durar um bom tempo. Inclusive, Arthur Azevedo coloca seus atores para encenarem e aprenderem teatro com Benjamin de Oliveira. Não é incrível?
E entre outros atores que também são conhecidos na história do teatro, você também tem o grande Procópio Ferreira, que leva a amizade a Benjamin até os últimos dias de sua vida. Benjamin de Oliveira também foi um dos primeiros homens a gravar música. Junto com o Eduardo das Neves, o Dudu das Neves, foram os primeiros a gravar disco na Casa Edson, de Federico Figner, que também ajudou muito no retiro dos artistas. E se a história da música, o mercado da música popular brasileira, o mercado da música brasileira existe hoje em dia, ela está atrelada às raízes de dois compositores e cantores pretos, Eduardo das Neves e Benjamin de Oliveira, cantores, compositores e palhaços, que tinham essas técnicas de músicas de duplo sentido ou músicas cômicas. Benjamin era considerado um compositor até autodidata, escrevia suas letras, tirava a música no violão e lançava esses sucessos, né? Ele foi também um dos primeiros a botar o circo na Praça 11. Praça 11, a terra da Tia Seata. E um dos filhos de Tia Seata foi palhaço, com Benjamin de Oliveira. Existe um outro compositor que compôs um samba muito cantado ainda no Brasil, que é Batuque na cozinha, que sim, não quer. Por causa de um batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, que sim, não quer. Por causa de um batuque eu queimei meu pé. Seu João da Baiana. João da Baiana, ainda criança, trabalhava no Circo Spinelli, divulgando os espetáculos do Benjamin de Oliveira. E o seu irmão também foi um palhaço muito conhecido no Circo Spinelli. Benjamin também levava suas apresentações não só para o Rio, para a Praça da Bandeira, para outros cantos do país, para vários outros cantos do país. Ele montou, entre outras coisas, vários outros espetáculos que era mundialmente conhecido, e vamos parar que eu vou falar de um outro momento importante. Estamos falando de um Brasil dos idos de 1910, 1920, o surgimento da eletricidade, a bela época, o surgimento do cinematógrafo, o embelezamento que foi criado, o saneamento e eugenia da capital brasileira. Figuras pretas não eram tão queridas assim. Em 1910 acontece no Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, uma grande revolução que ficou chamada como Revolta da Gibata. Apesar de já fazer mais de 20 anos da abolição da escravatura, você tem ainda resquícios dessa história que foi tão mal sucedida no Brasil. E os marinheiros eram chibatados, eram castigados, sofriam penalidades muito pesadas quando não obedeciam às ordens dos seus superiores. E o líder dessa revolta foi o grande João Cândido. Num dos momentos muito cruciais, quando João Cândido estava na prisão, eis que Benjamin de Oliveira reverte o lucro e o espetáculo para João Cândido. Talvez tenha sido uma das poucas ou únicas pessoas a ajudar João Cândido num dos momentos tão importantes da sua vida. E no momento principal da sua vida, quando tinha sido preso depois da revolta da Chibata. Até está aqui a foto do cartaz falando sobre isso. Era muito peculiar, visto que ainda não existia aposentadoria, nenhum tipo de pensão ou valor para ajudar artistas e pessoas, em que se faziam espetáculos caritativos em prol das viúvas, dos artistas que faleciam, dos artistas que estavam aposentados, estavam sem dinheiro, dos artistas que estavam velhos, incapacitados de se apresentarem, dos abrigos, asilos e espaços para crianças ou idosos. E Benjamin não pensou duas vezes em ajudar o seu irmão. Deve ter sido um encontro e tanto, Benjamin de Oliveira e João Cândido. Pena que isso não tenha ecoado nos registros da nossa história. Mas vale a pena lembrar de um ato heróico, como fez o Benjamin de Oliveira.
Nosso querido personagem chega à aclamação nacional, matérias em jornais, fotos. Ele montou e trouxe para debaixo da lona um festival de capoeira. Apresentava, entre outras coisas, a capoeira quando ela era proibida. Escolas de samba se apresentavam debaixo da lona do seu circo. Ele gostava da cultura brasileira e afro-brasileira, lidava muito bem com isso tudo. Traz seus irmãos e sua mãe para morar no Rio de Janeiro junto com ele. Mas, como toda cigarra, chega o inverno, ele vai ficando mais fraco, mais pobre. Casou-se, teve 2 filhas, uma delas até era conhecida por seus dotes artísticos. Mas por conta da diabetes, ele começa a perder a visão e vai perdendo as oportunidades de se apresentar. Ele pede uma carta para o governo para que ele possa fazer sua última turnê. Ele faz esse pedido ao Ministério da Educação. E o Ministério da Educação, que no Rio de Janeiro é conhecido do Prédio da Cultura como Gustavo Capanema, que sua família era conhecida por ser talvez um dos membros da Fazenda dos Guardas. Essa fazenda que nasceu a família, viveu a família Benjamin de Oliveira, em Pará de Minas. E um outro ilustre mineiro recebe essa carta e dá a negativa para essa última turnê do nosso amigo, do nosso personagem. Ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade. Ele vai ficando cada vez mais pobre, com dificuldade para enxergar. Por mobilização de vários amigos, um baiano tão amado, que foi também político, o seu Jorge Amado, Benjamin consegue ganhar uma pensão de R$1.000. Ele fala que queria essa aposentadoria e não era nenhuma ofensa pedir a aposentadoria. Afinal de contas, ele serviu muito ao país. Benjamin de Oliveira falece em 3 de maio de 1954, em Inhaúma. Velho, esquecido, pobre. Exemplo para ser lembrado dos artistas pretos, e sua memória não pode ser esquecida jamais, como um dos primeiros a levar o teatro os 4 cantos do país. Benjamin também era lembrado porque, entre outras características, ele foi o primeiro rei momo. Toda vez que estava precisando causar um alvoroço no Rio de Janeiro, no circo, ele montava-se de momo. E dali, um pouco depois, houve a coroações do rei momo, figura que está até hoje atrelada ao carnaval carioca. Para sempre viva Benjamin de Oliveira. Benjamin de Oliveira, velho beijo, moleque beijo, velho beija, amigo de Gatuno da Paixão Cearense, ator de vários filmes, dos primeiros filmes do cinema nacional, produtor da opereta A Viúva Alegre, fez Peri do Guarani, fez Frankenstein, talvez um dos primeiros atores a se travestir de mulher, de mundus, músicas e composições. A vida dele é tão vasta
que esses minutos falam muito pouco, mas não poderíamos deixar essa história mais passar em branco, principalmente neste ano em que ele completa 150 anos de nascimento. A você, o nosso carinho, o nosso respeito, uma salva de palmas, Benjamin de Oliveira. Muito obrigado por tudo.